Marcos 4:30. E Jesus dizia, é que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeia na terra é mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e se faz maior das hortaliças e cria grandes ramos, de maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Eu, como nunca percebi muito de agricultura, sempre fui procurar perceber as ilustrações que Jesus dava. Porque ele estava a dar a agricultores que sabiam o que ele estava a falar. E eu não sabia. Eu achava estranho. Como é que aqui está escrito que se torna, no versículo 32, se torna a maior das hortaliças e cria ramos de maneira que as aves dos céus podem se aninhar debaixo da sua sombra? E segundo o que eu sabia, pelo menos na Europa, a plantação de grão de mostarda é baixa. Mais ou menos 1,20 m, é baixa, não é muito alta. Mas quando o grão mostarda é plantado na zona de Israel, ele se transforma numa árvore de perto de 3 a 4 metros de altura. É muito grande mesmo. E a semente é muito pequenina. É mesmo pequenina. Às vezes nós pensamos que a nossa semente ou aquilo que falamos não tem importância. Não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Mas Deus mostra, realmente, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, mais pequena das sementes que nós possamos semear, e se torna a maior das árvores. Assim é tudo o que fazemos, é tudo o que falamos, tudo o que semeamos. Pode ser pouco, mas se torna algo muito grande a nosso favor. Então, vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, pela possibilidade de poder semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que enche a nossa boca de bens, és tu que nos fazes enriquecer. E nós te agradecemos, Senhor. Do fundo do coração te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Vamos abrir em Marcos 4:37. Já estamos em Marcos 4, é ir até o versículo 37. Marcos 4:37. O título da mensagem de hoje é a tempestade. Quantos de nós já passamos por tempestades na nossa vida? Quantos por nós já passamos por problemas? E vemos nesta passagem algo que se calhar tem acontecido a alguns de nós.
Veja, deixem-me ler. E levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de tal maneira que já se enchia. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertando, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Uma das coisas impressionantes com Deus é que tudo o que acontecia tinha a ver com ilustrações para nós percebermos quem somos em Deus. Ele foi acordado, ele repreendeu para parar toda aquela tempestade e ele podia ter chegado, pá, realmente a tempestade era complicada e eu tive que fazer isto, mas não, ele repreendeu-os. Então, ele disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que Jesus estava a dizer para eles, vocês não têm visto o que eu tenho feito? Vocês pensam que não podem fazer o mesmo? A autoridade que nós temos é uma autoridade espiritual. Às vezes é difícil de entender o que é uma autoridade espiritual. Mas acredita em mim, quando você começar a usá-la, vai perceber. Há muita coisa que acontece nas nossas vidas que não tem a ver com pessoas, que não tem a ver com circunstâncias, que não tem a ver com acontecimentos, mas tem a ver com aquilo que se está a levantar contra si, que o diabo está a levantar contra si. Quando coisas começam a correr mal na sua vida, duas coisas podem estar a acontecer. Ou foi algo, duas não. Pronto, duas coisas. Ou foi algo que você fez de errado, que você não se arrependeu perante Deus, ou foi algo que o diabo levantou. E algumas delas são o que Deus permite para que nós possamos perceber a autoridade que temos em Cristo Jesus. Será que foi por acaso que esta tempestade aconteceu? Não. O diabo queria mesmo matá-los. Não é por acaso que as coisas vêm até nós. Não é por acaso que as circunstâncias e os problemas vêm até nós. Não é por acaso. É porque ele nos quer derrotar mesmo. O diabo nos quer derrotar mesmo. A nossa primeira reação perante uma tempestade é fazer o quê? É fazer exatamente o que eles fizeram. Deus, olha para mim. Olha o meu problema. Olha que eu estou no meio da tempestade. Faz alguma coisa. O que Jesus disse. Porquê é que vocês não fazem? Porquê é que são tímidos? Ainda não tens fé. Se o cristão soubesse do poder que tem nele, muita coisa neste mundo se resolveria. Esta semana, em minha casa, aconteceram problemas. Um eletrodoméstico e um store avariou-se. E quando as coisas acontecem assim, eu não acho que é normal. Eu acho que eu tinha baixado a guarda
E o diabo arranjou uma hipótese de poder tocar naquilo que é nosso. Eu orei e agarrei nas mãos da minha esposa e orámos juntos. Tudo se mudou, tudo se arranjou, tudo ficou a funcionar e está a funcionar e vai funcionar durante muitos e longos anos, em nome de Jesus. Ouça, aprenda uma coisa. Eu não estou a dizer que as coisas não se avariam, mas às vezes a avaria é espiritual. O que é que eu quero dizer com isto? Por que é que você não ora pelas coisas? Há uns anos atrás eu tive problemas com o esquentador. Eu ainda tenho esse esquentador. Eu tive problemas com ele. Parou de funcionar. E eu não aceitava que ele parasse de funcionar. E eu comecei a orar. Chamámos cá uma pessoa, a pessoa veio, desmanchou tudo. Epá, o homem realmente foi uma bênção, mas realmente uma grande bênção. Ele desmanchou tudo, teve a ver, montou um circuito novo e não funcionava. E depois voltou a montar tudo, o circuito velho, e ficou a funcionar. E ele dizia, eu não sei o que aconteceu. E eu perguntei-lhe quanto é que era, e o homem não queria levar nada, porque eu disse, eu não fiz nada. Você está a usar a mesma... Não, está bem, mas ouça, você veio cá e... O homem impecável. Tentou outra vez acontecer a mesma coisa. Só que desta vez estava aos gritos dentro de casa a dizer, eu não aceito cavaria. Aquele esquentador vai estar a funcionar até eu sair desta casa, em nome de Jesus. Enquanto a casa for minha, tiver o meu nome, ele funciona. O que é que eu fiz? Vi o que ele tinha feito, não desmanchei muito, tirei uma coisa de encaixe, voltei a encaixar e ficou a funcionar. Há muita coisa que é espiritual que você não entende. Comportamentos de pessoas, comportamentos dos seus familiares, comportamentos de pessoas no trabalho. E você diz, não, mas não, isto é a pessoa. Não, é a pessoa que está a ser influenciada contra si. E se você não toma autoridade sobre aquilo que está a acontecer, vai se tornar uma bola de neve muito grande contra si. Ouça bem, veja aqui. E levantou-se um grande temporal. Não estava um temporal, mas se levantou um temporal. Levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Não se esqueçam que estes homens estavam com receio. Eles eram pescadores. Parte deles eram pescadores. Eles estavam habituados a andar no mar. Estavam habituados a tempestades. Mas esta era complicada. E Jesus repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. Tem alguma lógica? Não. Mas parte das coisas que nos acontecem na nossa vida não tem lógica. Pessoas que às vezes se davam bem connosco se voltam contra nós. Sem razão aparente. Que nós pensamos que não há razão aparente, se calhar o diabo já começou a lidar com essas pessoas. Criou inveja nessas pessoas contra nós. E nós não fizemos nada. Apenas existimos. Mas existimos com Deus. E isso é um obstáculo para o diabo. Entenda uma coisa. Quanto mais você é fiel a Deus, mais coisas se levantam contra si.
Enquanto você é fiel à palavra de Deus, mais problemas podem vir. Eu lembro perfeitamente quando eu... Isto tudo tem um começo. Eu tinha aceitado Jesus há pouco tempo, ia no carro e fazia o que durante alguns anos, porque não tinha muitos anos de guarda noturno, tinha para aí 4 anos de guarda noturno, e então eu queria não ser incomodado pela central, agarrei no rádio e disse, eu estou fora do carro. E uma pessoa ao meu lado, que não era cristã, e virou-se para mim e disse-me assim, mas isso não é mentira? Eu fiquei calado, não disse nada, mas para mim aquilo foi recado de Deus. A partir daí começou uma luta da minha parte para não mentir. Luta? Sim, luta. Porque você pensa que é fácil. Você sabe que não é fácil. Chegou uma altura, apanhei um indivíduo. Eu sabia que ele tinha roubado, mas eu não o tinha visto a roubar. Outro colega meu tinha visto. Queria eu que ele tinha visto. E então eu tive que meter ao barulho porque eu não ia dizer que tinha visto. Porque eu não tinha visto. Eu não ia mentir em tribunal. E não tinha a ver com o tribunal, tinha a ver com o meu Deus. Aquilo estava complicado. E durante 9 anos, esse tribunal, esse julgamento durou 9 anos. Durante 9 anos eu andava a orar e dizer, Senhor, vais ter que fazer alguma coisa, porque eu não vou mentir em tribunal. Eu não vou mentir em tribunal. Todos os anos ia lá uma vez, e todos os anos o tribunal era adiado. E eu continuava a orar, Senhor, eu não vou mentir em tribunal. Se eu não minto cá fora, muito menos eu vou mentir em tribunal. E passado 9 anos, chegou o dia em que fomos chamados, estivemos lá, comparecemos em tribunal. Mas desta vez já fomos para o sítio das testemunhas e disse, olha, vai-se realizar o tribunal. E eu disse, Senhor, está na tua mão. E passado um pouco, entrou o escrivão, penso eu, e disse, olha, podem-se ir embora. E eu disse, podemos ir embora? Então, mas não fomos ouvidos. Não, ele confessou tudo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você percebe que nas etapas da nossa vida, as coisas que vão acontecendo têm a ver com a prova para connosco também. Acredita em mim, vai haver prova. Vai haver temporal. Agora, o que é que nós fazemos vai fazer toda a diferença. Ou nós vamos aceitar e dizer que justificamos como sendo disto, daquilo, daquele outro, tem a ver que, pronto, já tem algum tempo, o material já é assim, pronto, ouça, eu até na máquina de lavar, até podia justificar, até algum tempo, isso não teve nada a ver com o tempo. Do store, tinha poucos meses de uso, era novo. Mas entenda uma coisa. Deus colocou em nós algo para poder mudar o mundo. E se nós não começamos a usar na nossa própria vida, vamos perder as grandes coisas que Deus quer colocar na nossa mão. Não foi por acaso que Jesus, aqui no versículo 40, disse-lhes, porque sois tão tímidos e ainda não tendes fé, ele repreendeu. Está bem, mas eles estavam a passar por um problema. Era uma tempestade. Quem é que controla uma tempestade? Que Jesus estava a tentar dizer-lhes, porque é que vocês não fizeram isto que eu fiz? Vocês ainda não perceberam o que é que têm.
Ainda não perceberam que sois filhos de Deus, que tendes autoridade sobre todas as circunstâncias e sobre tudo o que acontece à vossa volta. Vocês têm autoridade sobre o vosso corpo. É. Porque doença não é normal. Doença vem do diabo. Então, espera aí, então nós podemos orar para que o diabo pare as suas manobras no nosso corpo? Assim como podemos orar para parar a tempestade. Um pastor entrou para dentro de um avião, andou e o avião levantou o voo e chegou a uma altura que começou a turbulência. Eu não sei se você sabe o que é turbulência dentro do avião. O avião é apanhado por turbulência e abana. E faz literalmente, quando quem está dentro do avião é sacudido. Quando é muito grave, o que eles fazem é desligam as luzes do dentro do avião. Quando é muito grave. Pelo visto devia de ser grave. Este pastor baixou a cabeça e ordenou que parasse a turbulência no nome de Jesus. O que é que aconteceu? A turbulência parou. Nós temos que entender. Então, mas que autoridade é esta? Vamos abrir em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ouça bem. Repare só na última parte deste versículo. Nada vos fará dano algum. Esta é uma promessa. Nada nos fará dano algum. Tudo que tentar ser levantado para nos destruir, nada nos fará dano algum. Mas nós vamos ter que fazer alguma coisa para poder que nada nos fará dano algum. Então Deus nos deu poder para pisar todas as circunstâncias que se levantam contra nós. Não permita que as circunstâncias da sua vida se mantenham lá. Não permita que aquilo que o diabo tenta levantar para destruir a sua vida. Não permita que a doença fique no seu corpo. Não permita que os problemas fiquem no seu corpo. Não permita que os problemas fiquem na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na escola. Não permita. Faça alguma coisa. Você é um filho de Deus. A tempestade não veio para ficar. A tempestade faz o anúncio dela e nós fazemos o nosso anúncio como filhos de Deus. Sai deste lugar no nome de Jesus. Esta autoridade que nos foi dada. Não permita que a tempestade mude as circunstâncias da sua vida e você se submeta a ela. Aconteceu uma tempestade em Portugal, uma grave, mesmo grave. Criou vários problemas, principalmente acima do centro do país. Quando eu soube da tempestade, eu estava a orar e a dizer que não ia ter problemas em minha casa. E não tive problemas nenhum. Você pode dizer, mas ela não chegou até a sua casa. Mas se tinha alguma ideia em chegar, eu já estava a dizer que não ia chegar. Você entende? Há problemas que tentam vir até nós, mas se nós percebermos antes que eles aconteçam, podemos impedir que sequer que cheguem. Você pensa, não, mas eu sou pequenino. E alguém é grande. Realmente, hoje, eu e a minha esposa tivemos a medir
altura. A minha esposa tem 1,61 e eu tenho 1,84. Eu pensava que já tinha descido. Dizem que a idade desce, mas pelo menos continuo da mesma altura. Se calhar só a partir dos 100 anos é que isso acontece. A autoridade que eu tenho com 1,84 m é a mesma autoridade que a minha esposa tem com 1,61 m. Não tem a ver com a capacidade física que temos, com a altura que temos, não tem nada a ver com isto. Tem a ver com o que somos. Somos filhos de Deus. Aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Porque nós queremos aquilo que Ele fez como sendo em nosso lugar. E a partir daí, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano. Então, mas isso então, tudo é espiritual. Muita coisa é espiritual. Ouça, vou-lhe dar um exemplo. Algumas vezes nós entramos em pânico. Por causa de circunstâncias, coisas que nos estão a acontecer, entramos em pânico. Esse pânico não vem de Deus. O nosso Deus é um Deus de paz. Então é espiritual. Alguma vez entramos em depressão. Pois, isto está-me a acontecer a mim, é sempre assim, a coisa, eu não tenho isto, não tenho aquilo, não posso ter, não sei o quê. Você sabe o que é isto? É o diabo a tentar nos controlar a nossa mente, para fazer de nós uns desgraçadinhos, a termos, pois eu sou assim, sempre foi assim, sempre aconteceu assim, é assim. No meu tempo em miúdo, havia uns desenhos animados que passavam na televisão. Aqueles não eram os desenhos animados, eram os desanimados. Porquê é que eu digo que eram desanimados? Era um pinto que, em vez de ser amarelo, era preto, que andava com uma casca na cabeça e chamavam um carimelo. Tudo o que era de mal lhe acontecia. Era enganado, era coisa. E ele dizia, pois, isto é uma injustiça, não é? Eu tive que deixar de ver, e mesmo em miúdo eu tive que deixar, porque eu ficava de rastros cada vez que via aqueles desenhos animados. Até que percebi que eu tinha que os deixar de ver. Mas muitas das vezes é a figura que nós fazemos. As circunstâncias estão-se a abater sobre nós e, em vez de nos levantarmos contra elas, não. Nós dizemos, pois, é isto, é a vida, é isto, foi agora acontecer, eu sempre fui assim comigo, coisa. Não. 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 Você não pode deixar que o diabo levante contra si. E fale o que quiser, e o arraste-o para o que quiser, e você entra em depressão, e você se julga coitadinho. Esqueça, você não é um coitadinho, você é um filho de Deus. Você tem a autoridade de poder fazer parar tudo e mudar tudo a seu favor. Porque nada nos fará dano algum. Nada nos fará dano algum. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E então, quando vocês usarem essa autoridade, nada vos fará dano algum. Isto não quer dizer que não poderão vir problemas. Isto não quer dizer que, portanto, eu agora sei o que sou, pronto. Ouça, para repreender a tempestade, o que é que teve que acontecer antes? Acontecer a tempestade. Então a palavra de Deus diz, virão a ti por um caminho, mas têm que fugir por 7. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está a dizer, as coisas podem vir contra si, mas se vocês usarem a arma que eu vos dei, tudo para.
Você entendeu? Eu já estive em sítios, em reuniões, mesmo de igreja, em que eu percebi que algo estava errado. Eu poderia usar a autoridade que tinha até um determinado nível, porque não era o dirigente geral. Quem tinha a autoridade máxima é que podia fazer. Eu não podia. Eu sabia disso. Mas aquilo que influenciava a minha vida e a vida da minha família, eu podia fazer. Eu tive numa reunião, uma grande reunião, onde a igreja toda onde eu pertencia se reuniu para uma festa anual. E o espírito que estava nessa reunião era que não, eu sou. E na altura eu já tinha sido consagrado presbítero, ainda não era pastor. Já tinha considerado, e eu sou, uns diziam, outros, até que de repente começou esse espírito a tentar chegar até mim. E eu disse, eu sei o que sou, mas o maior de todos está dentro de mim. E todo aquele espírito eu expulsei de mim. Eu tenho que ser humilde perante os homens. Você tem a entender? O diabo vai nos tentar influenciar negativamente. Vai nos tentar arrastar para o fundo. Tentar enganar-nos, iludir-nos, pensando que nada podemos fazer, que não conseguimos. É mentira. Cabe a nós fazer alguma coisa. Porque vocês estão tímidos, ainda não tendes fé. Deixe-vos mostrar outra passagem. Mateus 14, 25. Vamos agora a Mateus. Mateus 14, 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Entenda uma coisa. Vamos agora começar a andar por cima da água. Você não está a perceber. Você não está a perceber. Todas as circunstâncias, cada vez que nós estamos a lutar por alguma coisa, cada vez que queremos alguma coisa na nossa vida e estamos a orar por ela, nós estamos a andar por cima da água. Então estamos a andar no impossível. E você é melhor começar a se habituar a isso. Porque andar por cima da água é pouco. Então prove lá. Não, você não está a perceber. Há coisas que nós fazemos que é muito superiores a andar por cima da água. Quando você pede alguma coisa a Deus que é impossível para si e Deus lhe traz, você não andou por cima da água. Quando eu agarro e não tinha dinheiro para poder comprar o carro e precisava de um carro e eu orei e Deus me deu, não andei por cima da água. Quando as suas circunstâncias estavam de tal forma que você não tinha maneira de ultrapassar e você orou a Deus e Deus lhe deu e Deus o livrou,
Eu tinha uma dívida para com o Estado português muito grande. Uma dívida que eu originei. Parte minha culpa, parte do contabilista, mas o meu nome é que lá estava, sou eu que sou o responsável. Então, eu tinha que resolver, eu tinha que pagar essa dívida. Bloquearam-me contas, bloquearam-me tudo. E o que é que eu faço agora? E eu buscava a Deus a saber a solução. E a solução veio através de um colega meu que meteu um cartão de multibanco na mão e disse: paga a tua dívida que depois pagas-me a mim. Eu paguei a dívida, livrei e mais tarde paguei a ele. Está tudo pago. Quem é que fez com que o meu colega pudesse dar um multibanco para mim? Não foi Deus? Começa a aprender uma coisa. Primeiro, você não sabe como é que Deus vai resolver o seu problema. E começa a pensar e não tente descobrir como. Não vale a pena. Acredita em mim, não vale a pena. Eu uma vez orei para um assunto, pensei 10 vezes, 10 maneiras diferentes que Deus podia resolver e Deus arranjou a 11ª. Não vale a pena. Confie nele. Ora, confie nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor que ele tudo fará. E é mesmo assim. Agora, eu quero que você venha outra vez para aquilo que acabámos de ler, para você ver algumas coisas. Veja aqui, Jesus estava a andar por cima da água, Pedro vendo que Jesus... Então, se é assim, se tu andas sobre as águas, será que eu também posso? Então mandem-me ter contigo, será que eu também posso? E ele disse, no versículo 29, ele disse, vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ouçam, Pedro andou sobre as águas. É o que a Bíblia diz. Pedro, assim como Jesus estava a andar por cima das águas, ele também andou sobre as águas. Mas depois veio o problema. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Diga-me lá uma coisa. Quem é que no vento forte consegue andar por cima da água? E agora eu faço uma pergunta. E se não tiver vento forte, você consegue andar por cima da água? Não. Até o que é que tem a ver com o vento forte ou não? Quando você está a passar por um problema, se ele fica pior, qual é o problema? Ele já estava mal. Mas ficou pior. Ouça, quantas e quantas vezes... Ouça, eu estava a orar por um assunto da minha vida. Algo que eu queria na minha vida. Eu estava a orar e todos os dias orava. E depois chegaram ao pé de mim e disseram, não é possível, não dá. Sabe qual foi a minha reação? Pois é. Não, foi exatamente o contrário. E virei-me, não, eu não quero saber. Para mim vai haver. E eles ficaram a olhar para mim. E sabe o que é que aconteceu? Para mim houve. Foi uma ordem diretamente do governo português. Uma ordem diretamente do MAI. No Ministério da Administração Interna. E eu tive aquilo que queria. O seu Deus tem poder de mudar tudo. Assim como o meu Deus, que é igual, tem. Mas tem muito a ver com aquilo que nós fazemos no meio da tempestade. Tem muito a ver perante as circunstâncias, o que é que você faz? O que é que você diz? O que é que você reage? Você vai se deixar abater? Vai dizer, pois, coitadinho de mim? Ou vai dizer, o maior de todos vive dentro de mim e eu ordeno que isto pare, que a tempestade pare, no nome de Jesus. Não se deixe abater pelas circunstâncias. Abata você das circunstâncias
Mude tudo a seu favor no nome de Jesus. Você agora pode estar a pensar, está bem, mas isso não é bem assim, isso não acontece sempre. Experimente. Você sabe que há pressão tremenda espiritual. Sabe que o mundo espiritual governa o mundo material. Você só vai ter paz quando perceber isso e começar a orar. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais onde nós estamos assentados em Cristo Jesus. Os mesmos lugares celestiais onde fomos abençoados com todas as bênçãos. Mas isso só vai acontecer no dia em que você perceber a autoridade que tem em Cristo Jesus e usá-la a seu favor. Porque começa sempre primeiro na sua vida particular. E depois, sim, no ministério. E depois, na vida dos outros. Você pode usar a sua autoridade espiritual na vida dos outros quando os outros autorizam. Quem me dera que eu pudesse, às vezes, pessoas, às vezes, que eu gostava de ajudar, de mudar a vida deles, de os abençoar. Eu gostava de poder orar por eles, mas não posso. Porque eles não me permitem. Não permitem? Não, mas como é que alguém não vai permitir de ser abençoado, ou ajudado, ou até curado? Quando a pessoa quer fazer tudo à sua maneira. Isso é impedimento que nós possamos fazer alguma coisa. Nós, homens e mulheres de Deus. Você entende? Eu já vi muita gente do qual eu gostava de orar. Em que pessoas que eu via que necessitavam de oração e eu gostava de orar. Mas Deus sempre me disse uma coisa. Aqueles que te pedirem a ti para orar, por esses tu vais orar. Tem lógica. Porque a pessoa que me pede já está a permitir que eu entre na sua vida, que eu possa orar por ela, que eu possa mudar as suas circunstâncias. Tem lógica. Mas na sua vida, você tem toda a autoridade. Ninguém tem poder sobre a sua vida. Ah, não, mas então os nossos pais, os nossos avós, sim, mas tem um limite de poder. Claro que se você for menor, tem, mas mesmo sendo menor, se você usar a autoridade para o bem, você terá o bem. E as palavras que foram levantadas e faladas sobre a sua vida negativamente perdem todo o poder. Você entende? Eu posso estar a orar por um filho meu, mesmo sendo já maior de idade, mas se ele agarrar, continuar a dizer que não dá, não consigo, não vou conseguir, toda a minha oração vai cair em saco roto, por assim dizer. Não vai resolver. Por muito contente. Ele tem que acordar primeiro para que as coisas possam mudar. Quando ele acordar, então tudo será diferente. Mesmo consigo, quando você acordar, você vai perceber que Jesus disse para si: então, ainda não tens fé? Já está na altura, não achas? Tempestade não está para ficar. Mas nós podemos até removê-la antes que acabe. Pense nisso. Use a autoridade que Deus lhe deu. Mude a sua vida. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Pai,
Tu és tão bom, tão bom, tão bom, que até a autoridade colocaste na nossa vida. Tu és tão bom em todas as circunstâncias e tu nos amas tanto que agarraste e disseste para nós: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada que se levante vos fará fazer dano algum. Te agradeço, Pai, pelas tuas palavras. Te agradeço, Pai, pelo teu cuidado. Te agradeço por Jesus ter ido à cruz em meu lugar e eu ter a possibilidade de o poder aceitar como meu Senhor e Salvador. Te agradeço que cada dia os meus olhos são mais abertos para a tua verdade, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Realmente, durante anos, foi-nos escondido aos nossos olhos a tua verdade. Que a tua verdade se torne cada vez mais clara e lúcida para cada um de nós, para que possamos enfrentar este mundo e vencê-lo, porque em todas as coisas somos mais que vencedores, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradeço, Senhor, e te dou toda a honra e toda a glória no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, por favor, faça-me um favor. Não se esqueça das minhas palavras, que elas fiquem cravadas no seu coração e comece a fazer alguma coisa antes que Jesus diga: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Muitas bênçãos. Bom fim de semana em nome de Jesus. Amém.